Boa noite a todos, tudo bem? Precisam do Senhor, que vídeo sensacional esse que foi feito, para nos lembrar do nosso povo gaúcho, a nossa Jerusalém. Nós estamos, se você tem acompanhado a série Compartilhe, justamente sobre isso, sobre levarmos o Evangelho para as pessoas, a boa nova de Cristo, para quem ainda não conhece. Se você pode lembrar junto comigo, Daniel Lima começou essa série falando sobre testemunhar. Logo na semana seguinte, o Márcio Garcia veio falar para nós sobre evangelismo e pescaria. E fez muitas brincadeiras aqui, falou sério também, usou muitas figuras sobre isso. Semana passada o Roger falou sobre obstáculos que nos atrapalham de levar o amor do Senhor para outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre amizades. Nós vamos pensar juntos sobre amizades, e para isso, se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra comigo no livro de Provérbios, no capítulo 27, e deixe marcado aí, nós ainda vamos olhar mais alguns, 2 ou 3 textos juntos, mas a princípio, para falar sobre amizades, o livro de Provérbios, porque como diz o dicionário define que amigo é aquela pessoa que está ligada a nós, e nós estamos ligados a ele por uma relação amorosa. E para não ser injusto, porque eu sempre gostei de ter muitos amigos, 1 milhão de amigos, eu não vou citar os meus amigos aqui, mas eu vou citar 2 amigos meus que não estão aqui hoje. Porque seria injusto, né? Você cita um amigo da Conde, o outro fica triste que você não citou ele. Mas eu vou citar o meu pai e a minha mãe. Se uma coisa que o meu pai e a minha mãe souberam fazer na vida, e sabem fazer muito bem, é serem bons amigos dos seus filhos. Eu converso qualquer coisa com a minha mãe e com o meu pai. Isso mesmo. Pode pensar no assunto mais esdrúxulo de todos, mais tosco de todos, esse eu já conversei, e esse eu ainda vou conversar, porque eles são muito queridos e são meus amigos. Então a gente compreende que amizade e amigo não tem a ver só com alguém que não faz parte da nossa família, mas tem a ver sim com vô, com vó, com tio, com tia, com pai, com mãe, com sobrinho, com primo, com irmão e todos aqueles outros que nos cercam também. Mas o Milton Nascimento, que é um cantor conhecido de muitos, contribui muito para a gente quando ele canta que amigo é coisa para se guardar aonde? No lado esquerdo do peito, ou seja, no coração. Eu tive meu primeiro melhor amigo por pouco tempo. O nome dele era Maninho, o apelido dele, né? Eu nem lembro como é que era o nome do Maninho. Então fica Maninho mesmo. Ele morreu aos 6 anos de idade. E eu lembro que, das lembranças que eu tinha, nós trocávamos soldadinhos e brinquedos e carrinhos pela cerca. Não era grade, não era muro, era cerca lá em Canoas. E tinha aqueles buracos na cerca, quando não passava o carrinho a gente cavava por baixo. E eu e o Maninho brincávamos muito juntos, andávamos de carroça, de charrete. Lá em Canoas tinha isso, aqui não tem, eu sei, mas lá em Canoas tinha, a gente se divertia bastante com isso, até que logo em seguida eu lembro de receber a notícia de madrugada da minha mãe, de que o Maninho, meu primeiro melhor amigo, tinha partido, tinha ido embora, porque sofreu lá com uma patada de um animal e teve muitas consequências depois. Esse foi o meu primeiro melhor amigo, né? E eu guardo ele aqui no canto esquerdo do peito até hoje, boas lembranças junto com o Maninho. Mas Provérbios 27, 9, fala desse jeitão de ser amigo, propõe para a gente um jeito de ser amigo, um jeito perfumado de ser amigo, um jeito bonito, e diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. A gente sabe quando a gente sai do banho, a gente, né? Se é que tem alguns aqui, né? A gurizada mais nova não gosta muito, né? Fica uns 2, 3 dias sem tomar banho, a gurizadinha, mas quando eles decidem tomar um banho, então sai do banho, perfuma
passa o cabelo, traz aquela alegria, né? Passa aquela cerinha no cabelo, um gelzinho e tal, e as meninas com chapinha e tudo, e o perfume, como é gostoso, parece que é um novo dia, uma nova oportunidade de viver, agora perfumado, todo mundo vem para a igreja bem perfumado, né? E aí fala que perfume e incenso trazem alegria para o coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Deus propõe que as nossas amizades sejam perfumadas, sejam belas e tragam alegria para o coração. Mas nem só de amizades legais a gente vive. Tem aquele amigo da onça também no Provérbios 27:6. Não sei se você já teve um amigo da onça ou não. Provérbios 27:6 diz assim: quem fere por amor mostra lealdade. Esse é amigão. Mas o inimigo ou o amigo da onça, esse aí multiplica beijos. Eu tenho uma história interessante, curta, mas interessante, sobre um amigo da onça. Há uns tempos atrás, numa igreja qualquer, em uma cidade qualquer, em algum lugar, no tempo e no espaço, comecei a receber durante aquele ano visitas frequentes na minha sala. Vocês entenderam, né? Em algum lugar, em alguma igreja, em algum lugar, eu recebendo visitas na minha sala. Mas era muito divertido, porque sempre que o querido batia na porta, ele trazia um pastel com Coca-Cola, no meio da tarde, para a gente comer junto. De repente, passa mais alguns dias, no mês seguinte, não sei calcular bem, e de repente ele chegava com um Prestígio, um chocolate. Acertou na mosca, sabia ainda o chocolate que eu gostava e tal. E seguia assim, passava mais algum tempo. Durante aquele ano eu percebi, né, quanto presente, né? Quanta bajulação, né? Vocês podem continuar dando presente e tal, mas a coisa estava estranha, a gente percebe, estava meio estranho. Não era uma conexão normal. Pois dito e feito, passa algum tempo lá na frente, a onça se revela. Durante todo aquele ano e anos antes, essa onça estava aprontando poucas e boas e atrapalhando a vida também de vários outros irmãos em vários sentidos. E eu acho que ele tinha uma ideia de que com esses pastéis com Coca-Cola e Prestígios e agindo assim, ele iria comprar aquele que Deus colocou ali, sabe lá por quanto tempo estamos juntos aí, para juntos pastorearmos a galera de jovens e adolescentes. E se revelou um amigo da onça. Eu não sei se tu já teve um amigo da onça, mas esse foi. Eu tive que ter uma boa conversa com essa onça e foi bem complicado. As nossas relações de amizade, né, elas podem ir de um lado para o outro assim. A gente pode ter amigos muito legais para guardar do lado esquerdo do peito e alguns amigos que são piores do que inimigos. Eu não quero me colocar aqui de jeito nenhum como entendedor sobre esse tema de amizades, como alguém que sabe mais do que qualquer outro sobre isso, né, de maneira alguma. Eu não quero me colocar aqui de forma que nós vamos hoje conversar e vai esgotar o tema. Jamais a gente conseguiria num tempo tão curto esgotar, mas eu queria apenas olhar alguns textos e ideias que contribuem como que Deus olha para nós, as nossas relações de amizade, e como que Ele quer usar isso para que nós possamos compartilhar a nossa fé. Um motivo de grande apreensão nossa, é uma coisa que nós temos conversado muito na equipe, temos pensado muito, tem a ver com o nosso jeito de enxergar as nossas amizades. Eu creio que nós temos tido algumas dificuldades, nós temos tido uma dificuldade de enxergar de uma maneira correta as nossas amizades. A gente corre o risco de polarizar. E eu vou fazer uma caricatura e vocês me perdoem, mas eu vejo que são os dois grandes perigos que nós temos enfrentado. O primeiro perigo, especialmente aqueles que nasceram e cresceram dentro da comunidade cristã, na igreja, na vida da igreja, o primeiro perigo é enxergar os amigos, seja do trabalho, seja da escola, seja de onde for, seja da faculdade, da pós, de onde for,
como inimigos. Pessoas que vão, de certa forma, pelo seu jeito diferente de pensar, pelo seu jeito diferente de agir e de falar, por seus conceitos atrapalhados, até mesmo por sua fé diferente da nossa, nos contaminar. Então nós nos cercamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, evitamos o máximo a exposição, com medo, porque são inimigos que agora, junto conosco, vão de alguma forma nos contaminar e atrapalhar a nossa fé. Mas Jesus cita que aquilo que contamina o homem é aquilo que sai de dentro do homem e não aquilo que entra no homem. E aqui eu não estou negligenciando o fato de que sim, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas esse é um motivo de apreensão. Nós temos enxergado os nossos amigos como inimigos muitas vezes, que vão nos atrapalhar no dia a dia. E o outro lado do pêndulo, o outro lado da polarização, o outro polo é enxergar os nossos amigos como alvos evangelísticos. Nenhuma menção a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, nós mesmos usamos esses termos aqui. O seu alvo evangelístico, o meu alvo evangelístico. Irmãos, com o perdão da expressão, uma expressão forte. Quando nós olhamos para os nossos amigos apenas como alvos evangelísticos ou como inimigos, eu creio que é uma prostituição das relações de amizade que o Senhor permite que nós tenhamos. Eu não creio que é dessa forma que nós devemos agir nas nossas relações de amizade. Você já percebeu como nós fazemos? Nós nos matriculamos em alguma faculdade, passamos no vestibular, nós incentivamos os nossos filhos, as nossas crianças a terem amigos e convidarem para as nossas casas. Nós temos colegas de trabalho. E nós viemos no culto no domingo e nós ouvimos do Senhor e nós saímos daqui extremamente motivados. E nós vamos mundo afora vencer o mal e levar o amor do Senhor por aí. E nós colocamos alvos nos nossos papéis, oramos por eles. Nós compartilhamos do amor de Jesus. Mas se o nosso amigo, a nossa amiga, num determinado ponto, não toma uma decisão por Cristo, nós logo descartamos. Porque, afinal de contas, ele era o nosso alvo evangelístico e nós nos relacionamos com eles unicamente para que eles conheçam o Senhor Jesus. E essa é uma verdade. Nós queremos que eles conheçam o amor. Mas nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor deseja de nós nas nossas amizades. Nós descartamos os nossos amigos. São dois perigos, dois polos, inimigos ou apenas alvos. E isso nos torna, muitas vezes, piores do que o mundo no que diz respeito a sermos amigos de fato. Eu gostaria de propor uma nova perspectiva, uma perspectiva do reino de Deus, e para isso eu peço que você abra em Mateus 5, versículo 43, quando Jesus usa uma série de vezes aquela expressão: ouvistes o que foi dito? Foi dito assim, foi dito assado, foi dito aquilo. Ouvistes ou não ouvistes? Mateus 5, 43. Uma nova perspectiva, gente, do Senhor para cada um de nós sobre amizades. Mateus 5, o Senhor recentemente começa a pregar sobre a boa nova do reino, a notícia, a novidade. E o versículo 43, Jesus diz assim na NVI: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E essa expressão aqui não equivale àquelas expressões que nós encontramos tantas vezes Jesus dizendo assim: está escrito no Antigo Testamento,
tal coisa, relembrem isso. Pois está escrito como promessa do Senhor. Não, essa expressão significa Jesus dizendo o que os escribas e fariseus ensinavam de forma errada na época. Quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, ele estava falando pejorativamente dos escribas e mestres da lei, dizendo, vocês estão ouvindo essa ladainha, esse blá blá blá, esse negócio que eles estão ensinando pelos corredores aí, de que nós devemos amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo? Esses caras estão loucos, estão interpretando as Escrituras de uma forma completamente errada. Eu lhes digo, versículo 44, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ora, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, cobradores de impostos, maus vistos pela sociedade, fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus pega o conceito de Levítico de amar o próximo, que os escribas distorceram e levaram até o ponto de dizer que o próximo a gente ama, mas o inimigo a gente não ama. Jesus pega esse conceito e eleva à 9ª potência. Vocês vão amar os inimigos de vocês. E vocês vão fazer mais. Sabe aquela listinha de oração que vocês gostam de fazer? Vocês vão colocar os seus inimigos lá. E vocês vão orar por eles. Vocês vão além. E uma banda de Porto Alegre chamada Tanlã, dos nossos queridos aqui da nossa igreja, parafraseou um livro de um grande pensador e fez uma música sensacional que diz que esse amor é o amor mais louco do mundo. Porque é louco, porque não tem sentido, porque não faz sentido algum amar diante da sociedade os inimigos. Se você voltar um pouquinho no versículo 20, no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz assim, eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito, muito, muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Deve ser por isso que, pesquisando, eu encontrei uma frase de Mahatma Gandhi, e eu não estou aqui de maneira alguma defendendo as doutrinas de Mahatma Gandhi, mas deve ser por isso que eu encontrei uma frase que diz assim, no vosso Cristo eu creio, mas no vosso cristianismo eu não creio. Porque acho que nós não estamos excedendo, e aqui eu me coloco junto com os irmãos, nas minhas relações de amizade, nas minhas relações com o meu dinheiro, nas minhas relações com a minha língua, com a minha mente, com o que for, nós não estamos excedendo em muito a justiça dos fariseus. Talvez seja por isso que Caio Fábio, e também não estou aqui defendendo esse homem, que foi sim uma bênção para o nosso país, e muita literatura continua sendo bênção, diz que nós devemos aprender a sermos homens do mundo, sem deixarmos de ser homens de Deus. Nós devemos aprender a transitar como homens do mundo, no meio da nossa geração, sem deixar de ser homens e mulheres de Deus. Francis Schaeffer, que é um grande pensador que eu também admiro muito, ele cita uma frase sobre arte, sobre Bíblia, sobre vida cristã, que diz assim, que o cristão, o discípulo, ele deve
A sua imaginação deve ir além das estrelas. E eu quero usar essa frase do Schaeffer que diz que a nossa imaginação deve ir além das estrelas, porque nós conhecemos esse Senhor poderoso, esse reino novo, esse reino louco, diferente, e dizer que as nossas relações de amizade deveriam ir além do amor para com o nosso próximo. Deve passar as barreiras dos inimigos e ser o amor mais louco do mundo. Você pula um pouco para frente, em Mateus 9, e nós vamos encontrar uma cena do Senhor Jesus que mostra que o reino de Deus para ele é muito maior que o risco de ser mal interpretado e muito maior do que o risco de ser contaminado. De novo, eu quero repetir, Jesus mostra nessa cena aqui em Mateus 9, no versículo 10 até o versículo 13, que o reino de Deus é muito maior que o risco de ser mal interpretado. E é muito maior que o risco de se contaminar. Mateus 9, 10 diz assim: estando Jesus em casa, no sofá, tomando um chimarrão, comendo uma torrada, tomando uma água, cedendo a senha de Wi-Fi para os seus amigos, foram comer com ele e seus discípulos todos os outros cristãos da primeira igreja batista de perto da casa de Jesus. Foram comer com eles todos os parentes próximos e distantes de Jesus. Foram comer com eles, se Jesus e seus discípulos, só os amigos mais chegados, os amigos do peito, nenhum amigo da onça. Não, irmãos. Brincadeiras à parte. Foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Muitos, não eram poucos. Estava bagunçado. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores aí, hein? Por quê? Por que ele está fazendo isso? Coisa feia. Por que ele faz isso? Vai se contaminar, hein? Ó, tem gente que não vai entender esse negócio aí, cheio de pessoa que não conhece Cristo dentro da casa do cara. Como assim tatuado, com brinco, com piercing, cabeludo, roupa rasgada, senhor de idade, senhorinha, criança, e um monte de gente. Tem até casal, homem e mulher, mulher e homem misturado, casado, frequentando a casa dele. Que coisa, tchê. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico. A gente conhece bem esse texto, irmãos. Mas sim os doentes. Eu e tu somos e éramos os doentes que alguém um dia alcançou. Vão aprender vocês com a mão assim, Jesus diz, vão aprender o que significa desejo, misericórdia, amor e não sacrifícios, religião. Eu não quero religião, eu estou cansado. Mal o cristianismo começou a sair de dentro desse judaísmo aqui e vocês já estão cheios de religião. Ed, para de religião. Vai mostrar amor, Ed. Pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Jesus estava em casa, cheio de gente. Cheio de gente. Um homem chamado McGavran diz que relacionamentos são as pontes de Deus. Eu gostei dessa frase. Relacionamentos são as pontes de Deus para levar a boa nova. Tem um trecho da palavra de Deus que diz que Deus não deu para os anjos o direito de levar a boa nova para outras pessoas. Ele deu para nós. Eu quero trocar a palavra direito pelo privilégio, porque eu nunca experimentei nenhuma circunstância emocional na minha vida
mais divertida, mais alegre, mais cheia de amor do que ver alguém na minha frente chorando, dizendo que confessa Jesus como seu Deus e que quer ser seu discípulo. Nenhuma. Até hoje. E olha que eu já usei muita droga. Se você caminhar um pouquinho para frente, em Marcos 5, nós vamos olhar o nosso penúltimo texto. Marcos 5 é um texto também muito conhecido de todos nós, de um homem, que algumas versões falam que é Gesareno. Deixa eu ver se é Gesareno ou Gerazeno. Eu sempre me perco. Algumas versões falam que ele era de uma cidade chamada Gerasa, por isso Gerazeno. E alguns dizem que é Gadareno, porque ele era de Gadara. Então é um pouco confuso ali. Mas não importa, porque os nossos amigos são porto-alegrenses, gaúchos, canoenses, brasileiros e tudo mais. E esse texto, você precisa simplesmente ficar no versículo 19 e 20, mas o contexto desse texto, esse homem, ele ficava noite e dia, cheio de espíritos imundos dentro dele, passeando dentro dele. Marcos 5, 19 e 20. Desculpa se pulei o texto, perdão, irmãos. E no versículo 5, ali no contexto, diz que noite e dia ele andava gritando, ele andava no cemitério, né? Andava pelo cemitério com umas correntes, tentaram acorrentar ele para ver se ele conseguia parar um pouco quieto. Não estava adiantando muito, porque com o poder dos espíritos imundos, ele quebrava esse negócio de corrente, e se batia, e se trombicava naquele cemitério, e se cortava com pedras e sepulcros ali naquelas colinas, naquele lugar. E aí diz que tinha uma legião dentro dele, muitos espíritos dentro dele, confundindo a cabeça dele, as ações dele. E aí, quando Jesus chega e a presença do Senhor mexe com aqueles espíritos, mexe com aquele homem, começa a transformar aquele homem. Os porcos, então, cerca de 2.000 porcos, os espíritos vão para esses porcos e os porcos pulam do precipício e todo mundo da cidade começa a mandar Jesus pegar o seu caminho, a sua mochila, a sua sandália e ir embora, raspa fora de Gadara ou de Gerasa. Mas no versículo 19, Jesus dialogando com esse homem já tinha entendido a boa nova do reino, esse homem já tinha sido curado dos seus espíritos imundos, Jesus já tinha feito um milagre que fez na minha e na sua vida, na dele, e no versículo 19, Jesus não o permitiu que subisse no barco e fosse junto com ele e com os discípulos, porque de certo o homem pensou, eu quero mais desse Jesus. Mas Jesus logo diz, vai para casa, para sua família, para os seus amigos, vai para os seus, aqueles que você vai exceder muito em justiça e amá-los até o fim. Vai para os seus, some daqui. Outro dia a gente se encontra, eu mando uma Bíblia para ti, eu mando alguém te discipular com material, eu volto para te visitar, procura uma igreja perto da tua casa, vai para os teus, vai para casa, eles estão te esperando. E anuncia quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ele não está dizendo para ir e ensinar um monte de coisa de teologia, nós precisamos de teologia, mas não é isso. Ele não está indo e mandando ensinar um monte de coisa de autoajuda. Ele está dizendo, vai para os teus e fala da misericórdia e do amor que Jesus teve. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que era um grupo de mais de 10, por isso Deca, 10 cidades na região, e começou a anunciar para os amigos, para os inimigos, para os que ele conhecia, tudo que o Senhor tinha feito por ele, e a frase final depois do ponto e antes do ponto, no meio de 2 pontos, sensacional. Todos ficavam admirados com o testemunho deles em casa. O encapetado foi para casa. Irmãos, eu quero
antes de encerrar, eu quero contar uma história que aconteceu comigo, há alguns anos atrás, quando eu cheguei na Conde com 17 para 18 anos, o pastor Daniel Reis me batizou. Logo em seguida eu me formei em mecatrônica e não tive nenhuma boa oportunidade de trabalho considerável na época aqui em Porto Alegre ou em Canoas. Fiz alguns estágios e tive uma boa oportunidade, que eu creio que foi planejada por Deus nos mínimos detalhes, em São José dos Campos. Fui morar com o meu avô, mecânico de aeronaves, e fui trabalhar com aeronaves também lá. Fiquei 1 ano lá, na verdade 10, 11 meses. E nesse ano eu fui transformado em várias áreas que eu achava que eu nunca ia conseguir abandonar. Algumas me perseguem até hoje, volta e meia me assombram, mas naquele ano eu consegui parar de fumar, por exemplo, parar de ficar com um monte de guriazinhas, parar enfim, várias outras áreas que não nos cabe entrar agora, já falamos sobre isso no passado também. E naquele ano eu comecei a andar com Jesus, experimentar as misericórdias do Senhor na minha vida. E fui transformado. E uma coisa que me marcou muito é que no final daquele ano, lendo alguns testemunhos de um homem chamado George Miller, já falei para vocês no passado sobre isso, o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração muito claro e assombroso, e que eu não entendo até hoje de verdade. Ele colocou a seguinte frase: volta para a tua casa. E eu não estou falando isso para usar a oportunidade com o texto e com a série que nós estamos falando hoje. Eu estou falando isso porque foi de fato o que aconteceu comigo. Eu não entendia bem por que depois de 1 ano lá o Senhor estava mandando eu de volta para casa. Eu fui conversar com o meu avô, que morava solitário numa casa e tinha tudo para pedir que eu continuasse com ele. E o meu avô abriu um sorriso e, diante do meu argumento de dizer: vô, eu também não sei porquê, eu não estou entendendo, mas eu tenho claro no meu coração o desejo de voltar para Porto Alegre, para Canoas, porque a minha mãe e o meu irmão não estão andando perto do Senhor. Os meus amigos, que eu usava droga, os meus amigos da escola, os meus amigos do meu trabalho, eles não conhecem Jesus. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu tinha isso claramente. Hoje eu entendo. Na época eu não entendia. E meu avô abriu um sorriso e falou: pode ir. Eu pensei que ele ia dizer: não, fica comigo. Estou muito sozinho aqui. Morava distante do centro. Eu era o amigão dele. E ele falou: pode ir. E eu voltei. E naquele ano aqui eu tive muitas oportunidades para falar de Jesus. Irmãos, eu cheguei sem planejar, e não é porque eu sou hoje pastor, fiz seminário. Nessa época eu nem tinha feito seminário. Eu cheguei a sentar com mais de 10 amigos ao redor de mim, querendo saber o que tinha acontecido na minha vida. Por que eu não me drogava mais? Por que eu não bebia mais até cair? Por que eu não fazia mais o que eu fazia com as gurias antes? Por que tinha mudado tanto? Eu nem tinha feito seminário. Sacerdócio real. Eu e tu. Não é uma tarefa. Evangelismo não é, de novo, correndo risco e sendo repetitivo, não é uma tarefa de pastores. Não é uma tarefa só de pastores. Não é uma tarefa só de missionários. É um privilégio que Deus não deu para os anjos, deu para nós, de levar os nossos amigos às lágrimas a conhecer o Senhor Jesus. Que privilégio, gente, que coisa linda. O meu avô dizia que essa era a função mais linda do mundo. Ele puxava a sardinha para o lado pastoral, eu sei. Ele não estava preocupado com dinheiro, com status, com isso, com aquilo. Ele puxava a sardinha. Mas antes do status pastoral, que ele dizia que era a profissão mais linda de todas, ele dizia que a coisa mais linda do mundo era levar o amor de Cristo para as pessoas. E eu tenho que concordar com ele, porque é mesmo. Por fim, irmãos, eu quero mostrar um slide que tem um desenho que eu acho que vai nos ajudar no nosso evangelismo com amigos. Gostaria de pedir para o Drias passar. Obrigado, Drias. Você abre então no último texto da noite, João 1, 14.
Para mim, o mais sensacional de evangelismo, de reino de Deus, de Jesus, de tudo isso, é o fato de que eu posso ser piloto e ser alguém que fala das misericórdias. Eu posso ser um advogado e ser alguém que fala. Eu posso ser um mecânico, eu posso ser um frentista, eu posso ser uma dona de casa, eu posso ser um estudante, eu posso ser, em termos de função na terra, qualquer coisa. Mas eu posso transitar e levar as boas novas das formas mais criativas. João 1,14 nos diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus, o Verbo. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai. E agora vem o que nos interessa de fato. Esse Jesus que nós vemos, ele era cheio de graça e de verdade. Ele era cheio, como diz o slide, da beleza de Cristo. Cheio de graça e de verdade. Lembra até aquele versículo que diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As outras 3 flechas é uma proposta que eu achei num livro, tenho experimentado na minha vida e eu gostaria de mostrar para os irmãos. Normalmente, naquela prostituição das amizades, naquele jeito meio temeroso com os amigos, de se contaminar, a gente meio que se relaciona com eles e logo toca João 3,16. Ou algum outro plano, ou alguma outra ideia, ou o nosso testemunho. E se a pessoa não aceita, volta e meia a gente se afasta, já olha para um outro alvo, risca esse, coloca de volta depois, seja como for. Eu gostaria de propor que nós, em primeiro lugar, estivéssemos presentes perto dos nossos amigos. A primeira flechinha fala música. E o autor desse livro fala que quando nós estamos presentes com os nossos amigos, quando nós estamos junto com eles, estudando, comendo, como Jesus na casa, tomando chimarrão, nós estamos demonstrando com a nossa vida a música do Evangelho, a música da Boa Nova. E as pessoas estão escutando essa música. Eu não sei que música você tem tocado da Boa Nova com a sua vida, mas as pessoas estão escutando com essa presença sua com eles a música do Evangelho. Às vezes eu sei que está meio desintonizado o rádio. Eu também passo por isso. E sei que nós passamos por dias difíceis. Mas a nossa presença toca uma música para eles. A música da Boa Nova. E nessa presença é que eu excedo em justiça como que eu tenho que ser amigo. Eu não sou amigo até ele dizer sim para Jesus. Eu sou amigo mesmo que até o último dia de vida dele ele diga: eu não creio em Jesus. Isso é amar o amigo e o inimigo e exceder em justiça. Eu já me peguei tantas vezes, irmãos, prostituindo as minhas relações de amizade, abandonando, porque por um determinado tempo, na música que tocava com a minha vida, na proclamação da letra do segundo slide, a pessoa não creu em Jesus e eu logo fui me relacionar com muitos outros. Não fui amigo até o fim, com uma mente renovada, como o Senhor propõe. O segundo momento, depois de estar presente, esse autor diz, depois que você está presente, que ele já ouviu a música, você proclama. Mas às vezes a gente já chega proclamando, já chega dando relhada. Depois você proclama a letra do Evangelho, as boas novas, a palavra de Deus, o testemunho. E por fim você faz o convite. Você quer dançar essa música que está tocando ao som dessa letra do Evangelho, da salvação de Cristo, do amor, do perdão? Eu achei lindo, poético e extremamente prático. Eu sou a música com a minha vida, eu proclamo a letra dessa boa nova
em algum momento que o Senhor indica que o terreno está fértil, eu digo, quer dançar comigo? Vamos dançar junto a boa nova do Evangelho? Nosso último slide é uma frase que diz assim: evangelismo é um jeito bonito de viver e uma expansão do círculo de relacionamentos para incluir os que não conhecem Cristo. Assim, os nossos amigos serão expostos à música, às palavras e à dança da Boa Nova. Só entre nós, se eu pudesse propor 2 movimentos para nós, a partir de hoje, em termos das nossas amizades de evangelismo, eu diria: vai até a casa deles. Qual foi a última vez que você foi até a casa dos seus amigos? Vai até a casa deles. Um outro testemunho pessoal, eu tenho separado pelo menos um dia da semana para ir à casa dos meus amigos, intencionalmente, porque eu percebi que ao natural eu não fazia. Volta e meia eu fazia, mas não era com constância, regado à oração, tocar essa música do Evangelho na casa deles. Primeira coisa, vai até a casa deles. E a segunda, traz eles para a tua casa. Mesmo que ela seja pequenininha, mesmo que ela não esteja tão arrumada, eles não estão lá porque ela está arrumada ou não. Eles estão lá para ficar junto contigo, para beber da mesma cuia, para comer da mesma cuca e do mesmo galeto, do mesmo churrasco. Vai até a casa deles. Traz eles até a tua casa. Senhor, nós queremos te agradecer pelos nossos amigos. Nós queremos te agradecer pelas pessoas que tu tem colocado ao nosso redor. Nós queremos compartilhar da boa nova com eles. Acho que o nosso pedido especial hoje, depois de todo esse tempo refletindo, Senhor, sobre o jeito que Jesus andou no meio desses homens, sobre os nossos amigos, sobre exceder em justiça, o nosso pedido é: nos usa, Senhor. Dá oportunidades para nós tocarmos a música, proclamarmos as palavras de Deus e convidarmos aqueles que o Senhor já tem preparado, aqueles que o Senhor está incomodando, para dançar junto com a gente a dança do Evangelho que a gente está dançando até hoje. Nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti por esse privilégio de levar todo o Teu amor para aqueles que precisam do Teu amor. Obrigado por Jesus, Pai. Oramos conscientes e tranquilos de que o Senhor já tem respondido essa nossa oração. Amém, Senhor.